Bom, então na aula passada, o que a gente mostrou que o problema LU igual a F em U, né? U igual a zero na fronteira de U possuía uma única solução fraca se... Na verdade a gente tinha que dar um passinho aqui, né? Tá? E era o operador que a gente definiu lá de segunda ordem. O que nós vamos fazer hoje é o seguinte, vamos... Então seja U uma solução fraca desse problema, tá? Então a gente viu, segundo a nossa formulação, se U é uma solução fraca desse problema, então U é o Sobolev H10. Então a ideia de hoje, a ideia da aula de hoje é investigar se existe uma possibilidade, em que situações, na verdade, a U, solução fraca desse problema, pode ser suave, ou seja, possuir mais regularidade. Por exemplo, a U poderia estar no espaço H2, ou seja, ter as derivadas de segunda ordem fraca e também pertencente ao L2, tá? Mas a U poderia estar CC1 do fecho, H2 aqui 0 no caso, né? Tá? Na verdade o correto é a gente escrever assim, né? H2 inter H10. Ou a U poderia ser C infinito, como a gente vê, por exemplo, para as funções harmônicas, solução do Laplaciano, né? Ou de maneira mais geral, a U poderia pertencer também ao HM, ter M derivadas fracas. Tá? Então, nesse sentido aqui que nós vamos investigar a aula de hoje, que é para entender se é possível isso e quando acontece. De fato, nós vamos ver, já adianto que nós vamos ver que se a F é regular, é por exemplo HM, tem as M derivadas fracas, então a solução tem M mais 2, HM mais 2, tem 2 a mais de regularidade. Então, informalmente é isso que nós vamos ver. Tá? Então a regularidade da solução vai depender da regularidade da solução F. Então, a gente pode de alguma forma dizer que a solução é tão boa quanto for boa a F. 2 a mais ainda, né? Então se a F é HM, a U vai ser HM mais 2, tá? A motivação é o seguinte, então a gente precisaria, para investigar essa questão, achar, por exemplo, um limite para as derivadas. A norma da derivada deveria mostrar que a derivada existe e talvez essa derivada for limitada. Então, como uma motivação, vamos fazer um argumento aqui informalmente, que significa, né, sem preocupações, com suavidade. Como motivação, vamos fazer um argumento aqui, fazer umas contas aqui sem se preocupar com a suavidade, por enquanto. Mas olha, vamos considerar então, por exemplo, Laplaciano de U igual a F, equação de Poisson. Em Rn, por exemplo. Um argumento informal, isso aqui só uma motivação, tá? Olha, eu poderia tentar fazer algumas contas visando estimar a derivada em função da norma da f, porque aqui eu tenho Laplaciano de u, envolve as derivadas, né? E tenho igual a f. Então, como o nosso espaço é L2, que nós estamos trabalhando, né? O H1, que é modulado em cima do L2, a gente poderia tentar fazer isso aqui, ó. De maneira até ingênua, né? Vamos levar ao quadrado. Laplaciano de u ao quadrado igual a f ao quadrado.
E agora integrar. Integrar, vou omitir aqui o índice, mas porque nós estamos no Rn, então teríamos Laplaciano de u. Vou começar com a f primeiro. Teríamos f ao quadrado dx igual a integral do Laplaciano de u ao quadrado dx. Mas o Laplaciano de u ao quadrado, então o Laplaciano é soma do u xi, mas aí vai ter um quadrado vezes ele mesmo, né? Então seria o xj para o ij de 1 até n dx. Tá. Posso ainda fazer mais uma conta aqui, pegar uma derivada xj aqui e tentar passar para o outro, para o xi. Ou seja, soma ij de 1 até n, o xi, xj, aqui ficaria o xj, estou usando derivada fraca, aqui ficaria um menos. E aí, como eu estou em Rn, né, precisaria que essa u fosse, por exemplo, igual a zero quando o módulo de x vai para infinito. Ou seja, ela tem um suporte compacto para mim poder cancelar o termo na derivação. Ou poderia colocar u e supor que a u tem suporte compacto. Tá? Tô só fazendo as contas aqui para motivar. Então passei a derivada para cá. Sem se preocupar então com a suavidade, a gente pode comutar aqui o xi com o xj. Escrever, por exemplo, o xi, xj, xi, o xj, um teorema de Schwartz ali. Tá? Agora eu devolvo o xi para cá, obtenho então integral soma ij de 1 até n, o xi, xj, o xj, xi dx. Mas o que é isso aqui? A integral da norma da hessiana ao quadrado. Apareceu as derivadas, todas as derivadas de segunda ordem aqui. Então o que a gente tira dessa conta aqui informal? Ó, a norma L2 da hessiana pode ser estimada. Deixa eu escrever direito. Então, a norma L2 da hessiana pode ser estimada, de fato, até igual nessa conta, mas vou colocar menor ou igual a norma da f L2. Então, esse tipo de desigualdade é chave para a gente entender a regularidade da solução, de tentar obter mais derivadas. Tá? Geralmente a gente começa estimando a segunda derivada e depois usa alguma... essa derivada é limitada, passa algum teorema de reflexibilidade, tem uma convergência fraca. E então, assim, esse é um... informalmente, essa conta, né, diz que... assim, ó, então vamos lá, ó. Então podemos... uma vez que a gente obtém uma desigualdade desse tipo, a gente poderia, né, derivar de novo, derivar a equação. Não sei se você, só para relembrar, né, se uma função é harmônica, então a derivada também é harmônica, a derivada também satisfaz a equação. Então você pode derivar aqui essa equação para obter que as derivadas, por exemplo, xk é igual também a fk, k de 1 até n. E se a gente repetisse agora o argumento, eleva ao quadrado, faz a integral, a gente obteríamos, né, então uma expressão do tipo que a derivada 3 de u L2 é menor ou igual
que é a derivada da f, L2. E prosseguindo por uma indução, poderíamos então escrever que dm mais 2 de u, L2 é menor ou igual a m derivada da f, L2. É claro que isso não prova nada, mas é uma motivação. De fato é isso que vai acontecer. Tá? Então nós vamos estimar a derivada, pegar a solução, mostrar que ela tem mais derivada, partindo do fato de que a f tem as derivadas, tem uma suavidade, e vamos fazer uma estimativa desse tipo. Tá? É o que nós chamamos então, e para isso, né, a gente tem que dividir em duas partes. E no argumento vai ficar bem claro porque que a gente faz isso. A primeira parte é olhar só no interior do U. A gente chama de regularidade no interior. Então, a primeira parte nós vamos olhar para o U sem se preocupar com a fronteira. Tá? E depois, num segundo momento, a gente faz um teorema estendendo até a fronteira. Regularidade interior. Então, antes ainda, vamos relembrar, né? Qual que é o contexto? U contido no Rn é um aberto, limitado. Como eu vou olhar no interior de U, não vou colocar nenhuma hipótese na fronteira ainda, tá? A U pertencente a H1. Então, como eu vou olhar só dentro do U, eu vou só exigir que ela, não vou colocar nenhuma condição na fronteira. Então, eu vou exigir que a U pertence a H1 de U e satisfaz, é uma solução fraca de L de U igual a F. Tá? Lembrando que o L de U, então, era menos a soma IJ de 1 até N na forma divergente, né? A IJX, o XI, XJ, mais soma e vai de 1 até N, BI, X, o XI, mais CXU. Então esse é o operador L e a hipótese de que ele era uniformemente elíptico. Nós estamos usando isso, né, para nossas estimativas. Soma IJ vai de 1 até N do AIJX, que se I, que se J maior ou igual a θ, norma de Xi ao quadrado. Isso quase sempre para x pertencente a U e para tudo que Xi pertencente a Rn. Tá? O nosso operador é elíptico, uniformemente elíptico. Tá? Então, o que o teorema fala? O teorema diz o seguinte, vou enunciar o teorema, depois eu explico, vou exibir a ferramenta que nós vamos utilizar para demonstração e depois a gente faz a demonstração do teorema. Tá? Então, o teorema. O teorema afirma o seguinte, ó. Regularidade H2 interior. Tá? Então, ó, suponha que os coeficientes A e J são C1 de U. Tá? B e C são pelo menos L infinito. E J de 1 até N. Tá? Então, os coeficientes aí são suaves, C1 e o B e C limitado. E agora aqui, né? A F pertence a L2 de U. Então não estou exigindo nenhuma regularidade na F. O L2 a gente pode informalmente, né, entender como se fosse o H elevado a 0 de U, né? Tá?
as funções que estão em L2 e não possuem derivada fraca. Então não tem regularidade na f. A f é só L2. Então, se U é solução fraca de LU igual a F em U, então a U pertence a H2. Só que como eu estou olhando só dentro ainda, então eu tenho que colocar H2 lock de U. Tá? Além disso, né, I para todo V fortemente contido em U. Então isso que significa CL2 lock, né? Para todo V aqui contido em U, fortemente contido em U, tá? Nesses pedacinhos a U tem duas derivadas fracas, tá? E vale a estimativa norma de U H2 de V é menor ou igual a uma constante C, norma de F L2 de U mais a norma de U L2 de U. Ou seja, a derivada é estimada pela função f, e aqui como nós não colocamos nenhuma condição de fronteira, né, ainda aparece a norma da UL2. Tá? Se tivesse a condição de fronteira zero na fronteira, o traço zero na fronteira, H1 zero, a gente poderia tirar esse U aqui e ficar só o F aqui. Tá certo? Então esse é o teorema que a gente quer provar. E é basicamente o que está dentro, está compatível com a nossa motivação, né? Então a F a princípio não tem nenhuma regularidade. Então a solução tem por estar no H2. Solução fraca. Ok? A observação interessante que nós estamos olhando no interior, tá? Então a U aqui só é H1, tá? Não assumimos nenhuma condição de fronteira ainda, tá? Não assumimos nenhuma condição de fronteira. Nós estamos olhando só para o interior. Bom, essa observação é interessante, porque suponha que o teorema já esteja provado, né? Nós vamos provar. Então, olha só, se o teorema é verdadeiro, então está dizendo que, independente de qual condição que você pegar na fronteira, desde que ela satisfaça a equação dentro de U, então ela é H2 localmente em U. Ou seja, mesmo que você tivesse uma condição ruim de fronteira, se ela tivesse uma singularidade na fronteira, né, a função U, essa singularidade não se propaga para o interior. Tá? Ela continua tendo regularidade no interior. Bom, vamos pensar um pouquinho antes de fazer contas, né? Nós precisamos provar de alguma forma que uma função é derivável. Temos que mostrar que tem derivadas aí. Claro que no sentido fraco ainda, né? Mas geralmente isso dá bastante trabalho, né? Provar que as coisas são suaves. Você define uma função e provar que é suave, dependendo do contexto, dá trabalho. Uma ferramenta que a gente usa bastante em cálculo é tentar escrever essa função dada por uma integral, né? E a outra ferramenta é fazer o quociente de Newton, quociente de diferenças. Tá? E vai ser essa a nossa técnica aqui. É essa ferramenta que a gente vai utilizar na aula para fazer esse teorema. Então, antes de provar esse teorema, o meu objetivo, como o meu objetivo é fazer essa discussão, eu vou fazer uma aspas aqui para discutir um pouquinho desse tópico, tá? Os coeficientes de diferença,
talvez em português a gente pudesse chamar de coeficiente de Newton, não sei. Mas eu vou deixar assim. Tá? Ou seja, nós vamos definir então, ó, D I H de UX como sendo o x mais h e i menos o x sobre h. Relembrou? Então, entendeu o que eu estou querendo dizer com coeficiente de diferença? Tá? Se o limite do h indo, se existe o limite de quando h vai para zero desse coeficiente, então existe a derivada parcial i. Tá? Nosso contexto é o Rn, um subconjunto aberto do Rn, V, um subconjunto fortemente contido em U, tá? E U, uma função de U em R. Essa definição vai para todo x pertencente a V, tá? H pertencente a R, só que eu preciso que o módulo de H seja menor do que pelo menos a distância de V à fronteira de U. Para que isso aqui? Pega um ponto em U. Como U é aberto, eu tenho ainda uma margem de segurança até a fronteira que eu posso fazer U mais H, X mais H, sem sair do domínio U. E é como a função U é definida no U grande, então a U de X mais H é bem definida. Tá? Então essa condição é para que esse quociente seja bem definido. E o I vai de 1 até N, né? Tá? E pode definir o gradiente coach, pode pensar assim, né? dH de U como sendo dH1 de U dHn de U. Tá? O interessante é que esse quociente tem boas propriedades. E eu vou só enunciar o teorema. Vou pedir para você dar uma olhada no livro, na demonstração, porque são demonstrações simples. Qual que é o teorema? Bom, primeiro, a ideia é simples. O primeiro é que se a função tem derivada, e aqui derivada fraca, né, ou seja, vamos colocar assim, ó, se 1 é menor ou igual a p, menor do que infinito, e u pertence a W1P, pensando no Sobolev de maneira geral, em particular para o H1, tá? Se u tem derivada fraca, uma derivada fraca, então, para todo V fortemente contido em U, tá? Vale uma desigualdade, o DH, U, LP, em V é menor ou igual a uma constante, o gradiente da U, LP de U, tá? Onde C é constante. E claro, né, esse Hzinho ainda tem que ter uma margem de segurança. Aqui ainda estamos colocando meio da distância de V até a fronteira de U. Tá? Então, se ela tem derivada fraca, quando você faz o quociente, ele é estimado pelo gradiente. Tá? Então, até aqui, tranquilo. Parece uma coisa interessante, né? Nada surpreendente. Interessante, mas não surpreendente. Agora sim vem o surpreendente. Se 1 é menor do que P e menor do que infinito, em particular, vale para P igual a 2, e U é LP de U, e existe, então suponha que existe uma constante C, tal que, ó, o coeficiente, a diferença, coeficiente de diferença de U, na verdade todo, vamos colocar todos eles, a norma, tá? Em LP é limitado para todo
H devia ter a fronteira de U. Então aqui que vem a novidade. Se a função é LP e esse quociente é limitado, adivinha a mágica? Então a U tem derivada fraca em V, tá? E o gradiente, já que ela tem derivada, a gente pode calcular o gradiente. Também é limitado. Então o segundo resultado é o que surpreende e é o que vai dar pra gente o caminho para provar o teorema anterior de regularidade. Então basicamente nós vamos pegar uma solução daquele problema, LU igual a F, tá? Considerar um V fortemente contido, vamos fazer o quociente ali e temos que fazer as contas, usar a formulação variacional para mostrar que esse quociente esse quociente de diferença de fato é limitado, tá? E o mais surpreendente, eu vou deixar para a gente ganhar tempo aqui, não ficar muito longa a aula de hoje, eu vou deixar como exercício a demonstração, tá? Vou pedir para você dar uma olhadinha lá no livro. Então, tá? É a seção 5.8.2, tá? É no capítulo de espaço de Sobolev, tá? E a ideia de é bem simples, vou só suponha que U é C infinito C, faz a ideia um teorema do fundamental do cálculo para uma variável, já que você tem um coeficiente de diferença e as ideias seguem mais fácil. O 2 também é fácil, isso que ainda é mais surpreendente. Além de dar um resultado surpreendente, nos dá uma prova simples. Vou só rascunhar aqui para tentar te convencer. Fazer um rascunho aqui, tá? Mas vou deixar também como exercício para você ver a demonstração e fazer os detalhes lá. Mas qual que é a ideia? A ideia é explorar o quociente de diferença. A primeira igualdade que você pode demonstrar é que vale uma versão da integração por partes para o quociente. Só que aqui fica menos H. Então é exercício para você verificar essa fórmula. Tá? Então vale uma versão integração por partes para esse quociente. Tá? Nós vamos usar inclusive essa ideia. Então a gente pode passar esse quociente para U, colocando o menos fora, colocando o menos no H, tá? E libera a φ, formalmente, né? Tá? Então essa é a primeira ideia. Com isso aqui, uma vez que a nossa hipótese é que o DH de U aqui, o quociente é limitado, então daqui você conclui que o sup, né, o DI menos H de U em LP também é limitado. Dessa fórmula. E a hipótese. Depois faz os detalhes lá. Ora, então você tem aqui uma sequência de funções limitadas em LP. Como o LP é reflexivo, por isso que você precisa colocar o P maior do que 1 aqui. Como o LP é reflexivo, essa sequência vai convergir fracamente para um VI. Tá? Fraco, vou colocar assim, fraco em NP de V. E agora adivinha quem é a derivada fraca da U? Quem é a iésima derivada fraca da U? A V. Então é isso que você prova lá. Aí faz a integral, você mostra que a integral de U φ xi é igual, faz as contas, substitui menos a integral do VI φ dx para toda φ com suporte compacto. Ou seja, tô só rascunhando aqui, tá? Tô só
dando uma ideia aqui. A demonstração é simples. VI é a derivada fraca de U. Ok? Então, o coeficiente de diferença limitado implica que a função tem uma derivada fraca. Se você ainda não se convenceu que o espaço de Sobolev é o caminho para estudar EDPs nesse contexto, talvez agora você se convença. Porque esse argumento que a gente fez, se ela é limitado, então possui uma subsequência convergente, só vale no espaço reflexivo. O que o LP é, o que o H1 é e o que C1 não é. O espaço das suas contínuas também não é reflexivo. Então, é claro, tem os teoremas de Arzelà, Ascoli, mas esse argumento dessa forma aqui não dá para utilizar no espaço nos outros espaços. Então, o caminho, estamos no caminho certo, ok? Bom, então vamos recapitular o teorema antes de começar a demonstração. Então queremos mostrar que se o AIJ é C1 e os BI C são limitados, tá? Geralmente suavidade nos coeficientes, a gente sempre pede isso, né? Pelo menos limitado, como eu disse no início, né? Os coeficientes são pelo menos limitados. Aqui a gente precisa que seja C1, né? Então a beleza tá. Se a F é L2, não tem nenhuma derivada, a solução fraca tá em H2, tem duas derivadas. Então é isso que nós queremos provar. E vai valer essa desigualdade. Ou seja, a segunda derivada, a norma no H2, que agora envolve a segunda derivada fraca, pode ser estimada pela função mais a norma da UL2. Só que nós estamos fazendo isso ainda localmente. Então a gente precisa. A derivada está em H2 loc. Tá? Nós vamos só fazer isso num abertinho dentro de U. Depois o outro teorema a gente completa com o teorema estendendo para a fronteira. Vamos começar a demonstração então. Bom, então fixe V fortemente contido em U. Tá? Então aqui está o U. Vou fixar o V aqui, fortemente contido em U. E o argumento que a gente já utilizou, né? Considerar o outro W para ter uma margem de segurança e pegar uma cut-off ou bump function aqui. A riqueza desses argumentos eu acho que está ficando claro no curso, né? Então, uma vez que a gente pega uma U definida em todo U, a gente multiplica ela por essa xi, né? Essa bump function ou cut-off, e a gente localiza a função dentro do conjunto V. A gente pega uma função que está definida em todo U e vamos localizar ela no conjuntinho V que está aqui. Tá? Então vamos lá. Então fixe U aqui e escolha. Fixe V contido em U e escolha um aberto W fortemente contido, um aberto W, tal que V está fortemente contido em W, que está fortemente contido em U, tá? Escolho um aberto assim, tal que isso daqui, e também uma função que se tal que suave, né? Tal que se é igual a 1 em V. O suporte da xi está contido em W, ou seja, que se é igual a 0 em Rn menos W, e que se é uma função entre 0 e 1. Para justificar o desenho que a gente fez aqui. Feito, começamos então. Então vamos pegar U, uma solução fraca. Então seja U, solução fraca.
ou seja, ela está pelo menos no H1, né? Tá? De LU igual a F. Assim, podemos afirmar que B de UV é igual a FV para toda V H10U. Tá? Satisfaz aquela forma bilinear para toda V no H10U. Tá? A U é H1, mas essas V's que estão variando a gente pegou no H10, né? Tá? Vamos escrever soma I J de 1 até N, né? Assim vale isso daqui para todo mundo. E também a soma IJ H em U AIJ U XI V XJ dx. Aí tinha os termos, vou escrever assim, ó, HU F2 V, onde F2 é igual a F menos, quem que faltou aqui? Faltou o BI, o XI e o C. Eu escrevi essa identidade aqui, né? Escrevi essa daqui, BUV igual a FV, só que eu passei o termo B e o C para lá e defini F2 dessa forma. Tudo bem? Ok, né? Legal. Agora, um dos truques que a gente usa, olhando sempre para aquela equação para solução fraca, né? Para essa expressão L de UV igual a FV, isso vale para toda V, né? Um dos truques que a gente usa, muitas vezes, é pegar uma V, que a gente chama de função teste, né? O teste é ser infinito C, mas aqui essa V faz um papel de alguma forma de função teste. Pegar uma V específica. Uma V que talvez dê um resultado que a gente precisa. E muitos problemas a gente tenta uma, tenta outra e vai tentando até que dá certo. Então, de muitas tentativas, os autores, o pessoal que estudou isso, descobriu que se a gente escolher, né, uma V dessa forma aqui, ó, menos dk menos h, que se ao quadrado dkh de u. Então eu estou fazendo o coeficiente de diferença dk menos h dessa função aqui de dentro. Essa função aqui dentro é que se ao quadrado, coeficiente de diferença dhk de u. Tá? O quadrado da QC, a QC é a cut-off aqui, já vai ficar claro porque que tem esse quadrado aqui, tá? E ainda tem um menos aqui na frente. Tudo bem? Como a QC é sem infinito com suporte compacto em W, a V é uma função H10 de U. Tudo bem? Tá? Então, ó, seja módulo de H maior do que zero, suficientemente pequeno, tá? Escolha K, um número entre 1 até N, escolhendo uma derivada, e defina V dessa forma aqui, né? Então, temos que V é H10 de U. Tá? Então, o que a gente faz? Pega essa V como função teste, vamos escolher essa V como função teste nessa igualdade aqui. Como isso daqui vale para toda V, então em particular a gente pode escolher aquela V ali. E depois de fazer algumas contas, a gente vai achar um limite para DHK de U. Pelo teorema dos coeficientes de diferença, vai sair o resultado que a gente quer. Essa U vai estar em H1, H2. Então, ou seja, nós vamos aplicar para o U, né? O K. Mas já vai aparecer, já. Nós vamos fazer, então, o coeficiente de diferença do UXK. Tá?
Então a derivada uxk vai estar no H1. Então, consequentemente, a função u está em H2. Tá? Então agora acho que eu falei a coisa certa. Bom, então se a gente substituir, vamos escrever então a expressão. Ó, então o que a gente obtém? Vou colocar a V aqui dessa forma aqui. Então eu tenho a soma, então temos isso daqui então. Logo, o que a gente obtém então? Menos a soma ij de 1 até n da integral em u a ij u xi, agora que vem a v, então a derivada da v, que é essa daqui, vai ficar... então já coloquei o menos aqui fora, né? Então esse menos já veio aqui fora, então vai ficar d menos hk, que se ao quadrado, dhk. Deixa eu tentar escrever minha letra, desculpe a minha letra aí, mas paciência. D menos hk de xi ao quadrado, dhk de u, tá? Então essa é a v, derivado xj, derivado em relação a xj, dx. Isso fica igual a integral em u da f til, quem é a v? Menos, então já vou colocar o menos aqui fora, d menos h, aqui é f til, d menos hk, que c ao quadrado, dhku dx. Ok? Só substituir a v aqui nessa formulação, nessa equação integral. Então agora vamos estimar as coisas. Então esse daqui vamos chamar, essa parte vamos chamar de A, e essa parte vamos chamar de B. Então o caminho agora é fazer muitas estimativas utilizando basicamente 3 recursos. A elipsidade uniforme do operador L, ou seja, esses coeficientes A e J aqui, a gente tem uma estimativa por baixo. Usar a desigualdade de Cauchy com epsilon e sair quebrando essas derivadas aí, tá? Eu vou fazer para o A as contas e vou deixar para o B como uma espécie de exercício para a gente não ficar o dia todo aqui fazendo conta, tá? Uma vez que a gente pegou as ideias, as coisas fluem, tá? Vamos lá então, ó. O que eu vou fazer é o seguinte, então eu vou olhar para essa parte A e vou tentar obter alguma estimativa disso, tá? Bom, a primeira coisa que eu posso fazer é, então A, eu posso escrever o A como sendo, olha só, vimos quase agora, né? Eu disse que o DH ele tem esses coeficientes de diferença, ele tem uma integração por partes, como tinha anunciado anteriormente. Então eu vou tentar passar esse D menos HK para cá, para o A. Vou tentar fazer isso aqui, ok? Mas essa derivada xi a princípio me atrapalha. Mas olha só, o DH é uma soma, a derivada é linear, então esse xi entra aqui. Tá? Isso aqui é uma soma. O xi entra aqui. Pela linearidade da derivada, então eu posso fazer o seguinte, ó. Eu escrevo isso como soma i j vai de 1 até n. Então olha só. Integral em u do dh a i j u xi
Então eu já peguei o menos que teria que vir da integração por partes e cancelei com esse aqui, tá? O xi. Aí quem ficou aqui, que si ao quadrado. O problema do que si é que a gente nunca consegue fazer igual, né? Que si ao quadrado de h k. Oh, meu pai amado. DH K de U XJ DX. Saudade da lousa, né? Tudo bem? Então eu passei o D menos H para cá, integração por partes do coeficiente de diferença. Agora aqui eu vou deixar também mais um exercício aqui, que esse coeficiente tem uma espécie de regra do produto, que vale mais ou menos assim, ó. DHK de U V é igual. Acho que eu vou voltar na outra página. Vou colocar lá para ficar melhor. Vou voltar na página do quociente aqui. Essa aqui. Vou colocar aqui embaixo, ó. Uma outra propriedade, mais um exercício aqui. Depois quando você pegar essa folha já vai estar certinho os exercícios. Mais um exercício aqui, que é para verificar que vale a seguinte fórmula, ó. DHK do produto, então é uma espécie de regra do produto, é igual a, seria assim, ó, D derivada DHK da DHKV, vou colocar VW aqui, como eu escrevi aqui no papel, VW, então seria DHKW, então derivada desse, o outro sem derivar, né? Geralmente é assim que a gente faz, só que esse sem derivar fica elevado a H, tá? Mais W DHKV, onde esse V elevado a H de X é V de X mais H e K. Tá bom? Então só verifique essa formulinha aqui. Regra do produto. Vamos voltar para lá então, para não perder o raciocínio. Então eu vou usar aquela fórmula aqui. Agora. Então vou colocar aqui, ó, informalmente, tá a regra do produto. Então como é que fica? Vai ficar, ó, a soma vai ficar paradinha ali. E J de 1 até N. Integral em U. Então vamos lá, ó. Eu vou usar aqui, ó, a regra do quociente aqui, né, ó. Tá? Ó, DH do produto AIJ por UXI. Embora não pareça, né? Isso aqui é um U. É UXI. Então vai ficar, ó, segundo aquela fórmula, AIJ calculado no ponto X mais H, né? Aqui faltou um K. X mais H e K. Então, e aí a gente representa isso como um Hzinho aqui em cima, na notação que eu acabei de escrever, né, na página anterior. E então fica DHK UXI. E aí esse segundo termo, que se ao quadrado DHKU, fica acompanhando. Tem um XJ aqui. Agora o outro termo, mais, vou deixar, não vou quebrar a integral ainda não, mais o outro termo. Então vai ficar, ó, agora a derivada vem pro A, o quociente vem pro A, né? DHK AIJ UXI. E agora vem o outro termo, que se ao quadrado DHK UXJ. Pega uma folha aí e vai fazendo com calma, que você acha as coisas, tá? Então a gente fez
Usou a regra do produto por quociente, tá? Agora aqui a gente usa a regra do produto para QC e para DHK de U, a regra do produto usual mesmo. Escreve isso então como sendo soma IJ de 1 até N, a integral em U AIJH, tá? DHKUXI. Então, pela regra do quociente, vai ficar então, ó, eu tenho dois pedaços, né? Tá, aqui também, ó. Regra do quociente, não, regra do produto, tá? Tô falando quociente, mas é do produto. Aqui também, tá? A gente deriva, vai ficar, então, vai aparecer mais 4 termos. 2 de cada pedaço aqui. Vamos com calma que a gente acha, ó. Vai ficar DHK o XI e DHK o XI, então vamos lá, ó. Então, ao derivar aqui pela regra do quociente, eu derivo, deixo o que separado e derivo esse aqui. Então vai ficar, ó, DHKU, só que aqui XI, então fica o XI, tá? Que se ao quadrado ficou parado. Dx, vou quebrar essa primeira integral, mas vou colocar os outros termos aqui. IJ de 1 até N, integral em U, AIJH, DHKUXI. Agora vem a derivada da QC. Agora que a gente vê porque o QC está ao quadrado, ó. Então derivada de QC, agora a gente usa que QC é ao quadrado. Então vamos derivar, vai ficar 2 QC vezes QC XI. XJ. Derivando QC ao quadrado em relação a XJ. Tá? Ok, então acabamos essa primeira. Vamos para a segunda. Vou escrever aqui, só que nessa mesma integral, ó. DHKAIJ vezes o XI. Agora aqui, vamos lá, integral. Então eu vou deixar, ó, DHKUXJ. Então derivada do primeiro aqui, ó. Mais, copio tudo de novo. DHKAIJ o XI vezes 2 QC XI XJ, tá? Dx. Ok? Com paciência dá para entender todas as contas, né? Tá? Então, agora vamos quebrar então em mais duas partes. Vamos olhar então essa parte que é o A1 e vamos chamar essa outra integral de A2, tá? A primeira parte A1, a gente olha para esse pedaço aqui. O que nós temos, ó? Nós temos DHK o XI, DHK o XJ. Então, pela linearidade, então só para colocar, então isso aqui vai ficar igual a A1 mais A2, onde A1 é esse termo e A2 é aquele outro termo, tá? Então, logo de cara, a gente vê que o A1 vai ser, usando a elipsidade, isso aqui vai ficar maior ou igual, ó, então, a soma IJ de 1 até N, DHK, UXI, DHK, UXJ, vira DHK du ao quadrado. Então eu faço aqui o gradiente, o DHK do gradiente, tá? Usando a elipsidade. O que isso aqui que é? Ó, só que só tem... Deixa eu ir com calma, que houve só uma confusão de notação, né?
Então vamos pensar que esse aqui é o eta i e esse aqui é o eta j. É porque tem um que si aqui ao quadrado que confunde, né? Vou fazer aqui no cantinho, ó. Acompanha aqui no cantinho, ó. Então o que é ser elíptico? Ser elíptico é que a soma do a e j, quando você fizer eta i, eta j, vai ser maior ou igual do que θ, a norma do eta. Tudo bem? Então aplicando o elíptico aqui no eta, nessa uxi e uxj, e não no xi. Tá bom? Então virou a norma do dhk, o xi, que é o gradiente. Então aqui fica θ integral em u, tá? Aí o que si ao quadrado que estava ali fica ali paradinho, dx. Tudo bem? Então essa é a primeira estimativa do A1. Agora então vamos olhar para o A2. Então o A2, basicamente a gente pode olhar para cada pedacinho aqui, ó. Você vê que já aparece algumas coisas do tipo, nós já temos o DHKU, tá? Temos ali o DHKUXI, o A e J são limitados, então a gente pode estimar esse A e J, tá? E podemos escrever então, ó, vou colocar aqui, ó, o A2 em módulo. Tiramos o módulo dessa integral, dessa soma aqui, passa o módulo para dentro, então o A2 fica menor ou igual. Lembrando que o xi é menor ou igual do que 1. Então o que a gente tem aqui, ó, integral em u de, eu escrevo assim, ó, xi d hk vamos lá então. Então fica, ó, dhk d u. Aqui eu tenho o xi, ok? Tá vendo que nesse termo aqui eu tenho o xi. Mas o xi eu posso estimar ele pelo gradiente. Tá? A gente já usou esse argumento. Então, em módulo, né? Você vai passar o módulo em tudo, ele vai ficar em módulo aqui. Aí o módulo do xi é menor ou igual do que o gradiente. Tá? Tá, deixa eu corrigir que tá, tem um errinho aqui, ó. Quando eu fui fazer a derivada do produto, aqui, ó, né, ó. Então, quando eu fui quebrar aqui, então, esse primeiro ficou aqui, não? Então, derivada do primeiro vezes o segundo sem derivar, tá aqui, ó. O xi vezes xi, derivada de relação a xi. Aí fui fazer a derivada do segundo aqui, então derivada do segundo, que é xi ao quadrado, 2xi vezes xi, só que eu esqueci de colocar esse termo aqui, né, ó, sem derivar. Então aqui ficou faltando o termo d hku, tá bom? Ficou faltando esse termo. É ele que tá faltando aqui na minha estimativa, ó. Tá? Então agora voltando para cá, eu tenho isso daqui menor do que o gradiente, tá? E aparece aqui também, né, módulo desse cara aqui, ó, que é o que no fundo a gente quer estimar. dhku. OK? Então, eu estou usando aqui que usar é limitado. Aqui uma constante, né? Faltou uma constante aqui. Então, esse A aqui é limitado. O que si também é limitado. As derivadas limitadas, que é sem infinito. Então, saiu tudo aqui nessa constante. Quem que eu deixei? Eu deixei esse que si
DHK, DU, DHKU. Tudo bem? Tá? E como eu quero fazer a estimativa desses termos no V, é importante eu deixar um QC aqui. Eu poderia tirar o QC na constante? Poderia, mas eu vou fazer a estimativa local em V. Então por isso que o QC ficou aqui e por isso que na função teste a gente considerou QC ao quadrado e não só QC. Para que sobrasse um QC aqui. Tá bom? Vamos devagar. A conta é complicado, mas sai, ó. Vamos lá, mais. Mesmo argumento aqui. Vamos olhar para esse pedaço aqui agora. Então foi esse já. Estimamos esse. Vamos para essa soma aqui. Então o que, que fica dessa soma? Então eu vou deixar... Então fica, ó. Que se módulo de DHK-DU, que é esse cara que está aqui, DU, que é relativo a esse XI que aparece aqui. E aqui, né, observe que eu também deixei faltando o QC ao quadrado. Aí eu derivei 1 e ficou faltando o QC ao quadrado aqui, né? Tá? Então aqui temos é que vem esse QC daqui. Deixa um QC só. Tá? Então fica DHK DU. Ou seja, vamos lá, vou devagar. Ó. Derivada do AJ eu limitei na constante C. Ok? Então vamos lá. Ficou DHK o XI. Só que aí eu troquei o XI. Eu tenho o módulo tudo aqui, né? Tô passando o módulo aqui. Troquei o módulo do XI por DU. É esse termo que tá aqui. Tá bom? E o UXI que tá aqui, eu troquei pelo DU. Tudo bem? Tá? Devagarzinho a gente chega lá. Vamos para esse último aqui termo, então. Vamos torcer para não estar faltando ninguém. Vamos lá, então esse último termo eu vou deixar o XI de maneira estratégica, então. Estou deixando o XI. Então vou deixar um XI, os outros foi para constante. O A e J foi para constante. E aqui também está faltando o termo sem derivar na derivação por partes, né? Que é o DHKU, né? Tá? Eu derivei o primeiro, mas tem que deixar o segundo sem derivar. Tá bom? Então quem que fica? Fica... Ó, então vamos lá, DHKU, módulo DHKU. Aqui eu não tenho o XI, eu tenho só o U. Tá? Que tá vindo desse daqui, né? Ó. É que ficou que eu esqueci de colocar. Esse é o que tá vindo aqui, tá? E aí agora aqui o que que eu tenho? Eu tenho DH. E aí eu tenho XI aqui, né? Tá vendo? Então esse termo aqui virou esse aqui. E aí o XI virou gradiente. Ufa, tudo bem? Tá? Com muita calma, paciência, essa é a desigualdade. Então a gente chega, refaz as contas com calma aí no papel depois, tá? E a gente chega então nessa estimativa aqui para o A2. Bom, então esse é o argumento, a gente chegou aqui. Então tá aparecendo mais ou menos o que a gente quer, né? Nós temos o DAK de U. E só que na nossa conversa desde o início, a gente quer fazer uma estimativa da norma L2, né? O nosso objetivo era fazer uma estimativa na norma L2 para esse cara aqui, né? Ó. É esse daqui que nós estamos interessados. Vamos refletir um pouquinho antes de continuar. Então, no teorema que a gente quer utilizar é assim, ó, então você pega uma função f, pega uma função g. Se o que está em LP, se o DHK dessa g é limitado para todo k, então essa g está no H1, ela tem uma derivada fraca.
Então, a solução nossa U aqui, ela já está no H1. O que a gente quer mostrar é que ela está no H2. Para isso, a gente tem que mostrar que as derivadas fracas dela, a UXK, né, o gradiente du, que está aqui, nós queremos mostrar que o gradiente du está em H1. Ou seja, que as derivadas possuem derivada fraca. Se as derivadas possuem derivada, então a U possui duas derivadas. Então a U está no H2. Então, o nosso objetivo é calcular a norma, estimar a norma L2 desse cara, mostrar que a norma L2 desse cara aqui é contínuo, é limitado, tá? Então, localizamos aqui no meio desse mundo de contas, localizamos o que a gente quer. Só que tem um problema aqui, né? Porque não aparece quadrados aqui, nós temos multiplicações aqui, né? Tá? Então a gente usa agora a desigualdade de Cauchy, aquela de Cauchy com epsilon. Poderia usar holder? Poderia, mas o holder não dá um controle, né, nesse outro termo. Porque olha só, a gente tem que o A, agora vamos se localizar num contexto ainda maior, né? Vou voltar um pouquinho, ó. Nós temos agora o A e o B. Nós estamos estimando aqui, fazendo as contas do A, e de boa sorte, depois no final, o nosso objetivo é aparecer uma norma do DHK do gradiente du ao L2 aqui. E vai aparecer mais termos, como a gente está vendo aqui, né? Ó, tem mais termos que aparecem aqui. du, tá? E do lado de lá, a gente vai fazer a mesma coisa do lado B. As mesmas ideias, as mesmas contas. Então vai aparecer como aqui nós não temos derivadas, né? Aqui vai aparecer DHKU. E então esse que vai sobrar aqui, DHKU, com o DU, a gente vai ter que passar para lá para somar com aquelas coisas e tentar estimar só esse cara aqui, DHK do DU. Então é interessante, por que não é interessante holder? Porque o epsilon do Cauchy com a desigualdade de Cauchy com epsilon vai transformar um quadrado aqui e vai dar um controle nos outros termos. Que eu posso tomar um epsilon apropriado de maneira que quando eu somo tudo lá, as coisas não desapareçam. Tá? Então é essa que é a vantagem da desigualdade de Cauchy com epsilon. Tá? Legal. Então, ainda aqui, eu ainda posso observar o seguinte, que eu deixei o QC aqui. Aqui se tem o suporte em W. Então, lembra, nós estamos em U, que está contido em W. Temos V, que está contido em W, que está contido em U. Então, a integral que está em U, como é zero aqui fora, eu posso passar as integrais para o W. Tá? Então, eu posso olhar para essa igualdade aqui e ainda posso escrever isso daqui como sendo igual a constante, a integral em W. Então, podemos passar para o W. Tá? Vamos lá então, agora a Cauchy com epsilon. Vamos colocar aqui no cantinho, vamos relembrar como é que é a Cauchy com epsilon. AB, A vezes B é menor ou igual, eu consigo transformar um produto no quadrado. Então essa é a mágica, né? A ao quadrado mais B ao quadrado. Ah, mas holder também faz isso, faz. Mas o holder não dá um controle, né? Só que agora a gente tem um controle. Aqui tem um epsilon e aqui tem 1 sobre 4 epsilon. Todo mundo A, B e epsilon positivo. Então essa é o Cauchy com epsilon, né? Tá? Então se a gente usar, poderia dizer, olha, uso em cada produto desse aqui, eu uso Cauchy com epsilon. Uso aqui, uso aqui, uso aqui. Tá? Vamos lá então. Então como é que fica? Então isso aqui vai ficar menor ou igual. Vou fazer com calma essa parte.
E aí eu vou deixar o do B como exercício. Então vou usar o coxi com epsilon aqui, ó. Vai ficar C epsilon integral em W de que se DHK du ao quadrado dx mais C. Agora eu então apliquei nesse primeiro termo. Eu vou aplicar no segundo, mais C sobre 4 epsilon integral em W. Então vai ficar DHKU ao quadrado dx. Então cada um desses termos aqui vai me dar outros dois termos. Mas então vamos agora para essa segunda parte. Vai ficar, ó, C epsilon integral em W de que se, tá? DHK du ao quadrado dx mais C sobre 4 epsilon. Agora eu vou para o segundo. Gradiente ao quadrado. Vamos agora para o terceiro termo. Mais C epsilon integral em W que se DHKU ao quadrado dx mais C sobre 4 epsilon integral em W du ao quadrado dx. Tá bom? É para nunca mais esquecer a coxi com epsilon, né? Legal. Agora a gente pode organizar algumas coisas aí, né? Ó, aqui a gente tem DHKDU, tá? Aqui também tem DHKDU. Então eu posso escrevê-los como C epsilon integral do que se DHKDU ao quadrado. Eu vou colocar um 2 aqui, mas porque eu somei C epsilon com C epsilon, né? Então 1 mais 1 é 2, né? Tá, só como você tem uma constante aqui, muitas vezes a gente nem coloca o 2. 2C é uma outra constante que a gente chama de C e mantém o mesmo C. Tá? Mas eu vou deixar 2C aqui por enquanto. Tá? Então somamos esses dois. Agora vamos somar o DHKU. Aqui tem DHKU. Aqui tem DHKU. Então isso aqui tem dx mais. Então vai ser, ó. Eu tenho C epsilon mais C sobre 4 epsilon. Então isso daqui fica fazendo as contas de C epsilon mais C sobre 4 epsilon, fica 4 epsilon ao quadrado mais C sobre 4 epsilon, é uma constante aqui, tá? Integral de xi DHK de U ao quadrado dx, tá? E agora quem sobrou aqui, mais C sobre 4 epsilon integral de du ao quadrado dx, tá? Vamos, tudo bem essa conta? Tudo bem. Agora eu vou abusar um pouquinho da notação e vou fazer o seguinte, olha só. Eu tenho que se aqui, que se é menor do que 1, tá? Então, é o seguinte, ó. Acho que você não vai ficar bravo. Aqui eu tenho que colocar o, o W, tá? Então aqui eu tenho W, tenho que colocar W, 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 ok? Mas agora aqui eu posso colocar U, vê se você concorda. Eu só estou estendendo uma função positiva para um domínio maior,
tá? Aqui eu tenho aqui si agindo no suporte, então aqui eu posso deixar W. E aqui também eu posso deixar o W. Legal. Ou posso passar aqui, na verdade eu... Bom, tá bom assim. Então o que eu vou fazer agora? Vou escolher epsilon. Então ó, escolha epsilon. Bom, vamos lá então. Então vamos escolher epsilon. Tal que, olha só, o θ é o que vem da elipsidade lá, né? Então eu vou escolher que esse 2c sobre epsilon fique igual a θ sobre 2. Tá? Tá tudo fixo, o 2, o c e o θ. Eu só escolho o epsilon para que vale isso daqui. Porque aí então a gente obtém que, ó, a norma do A2 é o que nós estamos estimando aqui, tá? Vai ficar então menor ou igual, esse termo aqui vai ser menor então do que vai ser igual a θ sobre 2, tá? Integral em U da xi dhk du ao quadrado. Eu passei para U porque eu tenho a xi aqui, tá? Dx. Vou chamar isso daqui de um c barra, integral em U vou chamar então a c barra de xi dhku ao quadrado dx mais, aí eu posso tirar o xi se eu quiser aqui, né? Mas vou deixar assim, mais um outro c, duas barras, integral em u do du ao quadrado dx. Tá, já vou melhorar as contas aqui, ó. Ó, agora aqui eu vou fazer usar tudo bem até aqui, né? Só chamei essas constantes de c, tá bom? Eu posso tirar aqui na verdade eu ainda vou deixar w aqui. Eu tô com a xi, tá? Aqui. Eu vou deixar w aqui. E agora o exercício, na verdade não é nem é o teorema, né? O que, que o teorema do coeficiente de diferença faz? Vamos voltar nele lá, ó. O item 1. A função tem uma derivada, então a norma, pensa que o P é igual a 2. A norma do quociente, da diferença, né, do quociente de diferença, L2 é menor ou igual que uma constante, a norma do gradiente. L2, fazendo P igual a 2, tudo bem? Esse é o teorema, tá? Se a gente usar aqui, então, se a gente utilizar aqui, eu posso trocar, eu tenho a norma do quociente L2. Tá? Esse que se menor do que 1 sai fora. Eu posso trocar então pela norma do gradiente. Tudo bem? Tá? Então eu estou trocando, então eu tenho a integral do dhku ao quadrado. Então essa aqui é a norma L2 ao quadrado. Isso em W, tá? É menor ou igual do que a norma, eu posso tirar o quociente e pôr o gradiente em 1, tá? É exatamente isso que fala o teorema lá, tá? Só que lá está na norma LP. Então, ao fazer isso aqui, eu escrevo, então, obtenho que A2 é menor ou igual a θ sobre 2, integral em U, que se dhk
du ao quadrado, somo essas duas constantes, dx, mais uma constante c, vou deixar só c agora, tá? Uma nova c, vou colocar cetil então, cetil integral em u de du ao quadrado dx, tá? Vou passar para outra folha, vou até escrever novamente, ó. Então o que que a gente tinha ali? Que o módulo de A2 é menor ou igual a θ sobre 2, integral em u de xi dhk du ao quadrado dx, mais uma constante c, tio, integral em u do du ao quadrado dx. Tudo bem? Tá? Agora eu uso um truquezinho simples de cálculo que é, olha, se o módulo de x é menor do que... Então isso aqui é um adendo, tá? Menor do que epsilon, então menos epsilon menor ou igual do que x menor ou igual do que epsilon. Lembrou dessas coisinhas? Então eu posso escrever isso daqui como sendo menos θ sobre 2 integral em u da xi dhk du ao quadrado dx menos cetil integral em u du ao quadrado dx menor ou igual do que a 2. Tudo bem? Tá? Essa coisa grandona aqui fez o papel do epsilon aqui, só que aí eu coloquei um menos aqui. Tá? Legal. Então vamos juntar os dois. O que que a gente tinha, né? Mas A é igual a 1 mais A2. Então A é maior ou igual o A1 é a estimativa que a gente obteve no A1 foi θ integral em u que se dhk du ao quadrado dx, usando a estimativa, a elipsidade. E agora aqui a 2 fica maior ou igual, tá? Do que menos esse termo aqui. Olha por que nós escolhemos θ sobre 2, né? Que se dhk du ao quadrado dx menos cetil integral em u du ao quadrado dx. Tudo bem? Tá? Agora aqui você tem θ menos θ sobre 2. Então é esse que é o controle que eu estava me referindo, né? Então o A fica maior ou igual do que θ sobre 2, ou seja, 1 menos meio dá 1. Não ficou negativo aqui. Tá? Então isso aqui ficou integral em u que se dhk du ao quadrado dx menos esse cetil integral em u du ao quadrado dx. Pronto. Essa é a estimativa em A. Tá? Agora o B. Precisamos estimar o B. Vamos relembrar lá, ó. O B é esse termo aqui. Tá? Aí eu vou agora, pra gente não ficar a tarde inteira fazendo conta, vou colocar o seguinte, com os mesmos argumentos, com as mesmas ideias, tá? Então assim, ó, como anteriormente, tá? Nós obtemos a estimativa para B, que é módulo de B menor ou igual a θ sobre 4, integral em u de que se dhk du ao quadrado
tá? Dx mais c integral em u f ao quadrado mais u ao quadrado mais du ao quadrado dx. Então, as mesmas ideias, coxi com epsilon, a gente chega nessa estimativa, tá? Pra gente ganhar tempo eu não vou fazer, porque é as mesmas ideias, não tem nenhuma ideia nova, tá? É só fazer as contas. Bom, então A é igual a B, como A é igual a B, então a gente tem aqui uma estimativa para o A, uma estimativa para o módulo de B. Então o que, que a gente tem aqui? Então a gente obtém que, ó, como é igual a B, temos, vamos lá, ó, vou escrever, ó, θ sobre 2, integral em U, de que se dhk du ao quadrado dx, menos cetil, integral em U, du ao quadrado dx, isso daqui é menor ou igual do que A. Estou usando essa aqui de cima, ó. Tá? Usei essa primeira aqui em cima. Só que A é igual a B. E B é menor ou igual esse que está do lado de cá. Θ sobre 4, integral em U, que se dhk du ao quadrado dx mais c integral em U, f ao quadrado mais u ao quadrado mais módulo de du ao quadrado dx. Tudo bem? Tá? A menos de obter a estimativa aqui para o B, essa daqui ok, né? Tá? Então, o que, que a gente obtém aqui? Se eu fizer, então assim, temos isso daqui e logo, ó, integral em V de dhk du eu tô acabando já, só du ao quadrado dx é menor ou igual a integral, eu passo para u usando que se, tá? dhk du ao quadrado dx, esse é menor ou igual, então vamos lá, ó, integral em u de f ao quadrado mais u ao quadrado mais du ao quadrado dx, uma constante c. Entendeu o que eu fiz? Ó, então olha para os dois extremos. Pega esse θ sobre 2 e passa multiplicando aqui. Então você vai ter uma constante aqui na frente. Tá? Não, na verdade é assim, ó. Pega esse dhk du ao quadrado, passa para cá, soma com esse daqui. Entendeu? Ó, você tem um termo igual aqui, ó. Tá? Como θ sobre 2 é maior do que θ sobre 4, quando você passa para cá, você fica com uma constante não negativa. Tudo bem? Fica θ sobre 2 menos θ sobre 4. Aí você passa dividindo essa constante aqui embaixo desse C. Então você obtém que esse termo aqui é menor ou igual do que uma nova constante, que eu estou mantendo o mesmo C. Tá? Tudo bem? Manter o mesmo C. Esse termo que está aqui. Ok? E daqui para cá eu passei usando o que se. Tá? Porque aqui eu tenho que se, né? Então, aqui é a desigualdade óbvia e aqui é onde eu usei isso que eu acabei de falar aqui em cima. Então, qual que é a consequência? dhk. Então, conclusão. Não é uma conclusão do teorema ainda, mas é a conclusão dessa passagem. Ó, conclusão. dhk de du L2, tá? L2 de V é limitado.
ok? E portanto, por que é limitado? Porque a U e a DU estão no Sobolev, né? Então, calma aí, vamos pensar um pouquinho. Exato, tá? É isso mesmo. Ó, então se a F está em L2, vou escrever aqui, ó, antes de concluir, ó. Então observa o seguinte, né, ó, que então a F é L2, a U tá no H1, então também é L2, então aqui você está estimando pela norma L2, tá? Como a U H1, a norma é finita, né? A norma não pode ser infinito, então isso daqui é infinito, é limitado, tá? Não é infinito, né? Então pelo teorema, né, vou colocar assim, diferença que a gente viu lá, se esse coeficiente de diferença é limitado, a função du é h1. Mas se a função du é h1 log de u, né, que nós estamos fazendo localmente, então a u é h2 log. Se a derivada é h1, então a u é h2. Então a u é h2 localmente, né? Tá? E aí vale, né? E ainda com a estimativa, né? Com a estimativa. Então, ó, a norma de U H2 em V, que está aqui envolvendo as derivadas, né? Se você somar aqui, vai ser menor ou igual, então vai preservar aqui a constante, essa termo, né? C, a norma da F, L2 de U, e aí por uma, digamos assim, ironia do destino, apareceu aqui a norma de U mais H1, né? C constante ser constante, e essa constante só dependeria do V e do W só, né? Para terminar, então, a gente precisa argumentar só. Precisamos tirar esse H1 aqui, porque o prometido era que aqui fosse a norma L2, e aqui apareceu a norma H1, né? E aí a gente faz então um truque que dá para melhorar essa estimativa. Então estou terminando, agora é para valer mesmo. Então ó, vamos melhorar a estimativa. Tá, vamos colocar norma de U L2. Então pega V fortemente contido em W, fortemente contido em U. Então, como anteriormente, a gente garante que a norma de U H2 de V é menor ou igual a uma constante C, norma de F L2 de W, mais a norma de U H1 de W, tá? Escolha que se suave, uma nova que se suave, né? Tal que a xi é igual a 1 em W, tá? O suporte, eu só estou aumentando um pouquinho, né? Se você parar para perceber um pouco, está contido em U, aumentando um pouquinho o suporte, xi menor do que 1, tá? Defina V igual a xi ao quadrado U e obtenha, como anteriormente, com os mesmos argumentos, que integral em U de xi du ao quadrado dx é menor ou igual do que c integral em U f ao quadrado mais U ao quadrado dx. Tá? Usando uma nova função teste, agora com suporte em W, faz as mesmas contas e obtém essa estimativa. Assim, a norma de U H1 de W é menor ou igual a uma constante C, norma de F L2 de U,
mais a norma de U L2 de U, que agora eu estou na norma H1, tá? Mas o que a gente tinha obtido anteriormente? Tínhamos obtido que o H2 de V, o H2 de V é menor ou igual a C, norma em F L2 de U, mais o H1 de W. Eu acho que eu tinha colocado U por algum erro, né? Aqui é W, né? Eu posso deixar o W aqui no H1. Tá? Aqui eu acho que eu posso deixar o W. É essa conversa. Na estimativa, né? Tomando aqui si. Acho que era... Tá? Vamos voltar lá. Aí pronto, né? Unindo essas duas desigualdades, a gente tem que a norma de U H2 de V menor ou igual a constante F L2 de U mais norma de U H1 de W, mais o H1 de W é FL2 mais o L2. Então troco esse daqui por esse aqui, obtenho uma nova constante C, norma de F L2 de U mais a norma de U L2 de U, que era a estimativa do teorema. Tá certo? Agora sim terminou. E aí então só para terminar, de vez vou colocar aqui dois corolários. Então corolário 1. Lembra que no início da aula a gente fez aquela motivação e viu que se a gente tentasse argumentar por indução, a gente poderia aumentando as derivadas? Então é esse. Se o A, I, J, BI e o C são CM mais 1 de U, e a F agora tem regularidade, é HM de U, por indução em M, usando o caso anterior como quando M igual a 1, se L de U igual a F em U, então, para todo V fortemente contido em U, essa U é HM mais 2 log de U e vale a desigualdade U HM mais 2 em V menor ou igual a uma constante, norma de F HM mais a norma de U L2. Repetindo esse argumento que a gente fez aqui no final, consegue transferir a norma para o L2. Corolário 2. A e J, B, I, C são C infinito de U. E se a F é C infinito, você pode fazer o argumento anterior para todo M. Então L de U igual a F em U. Você obtém que U é uma função C infinito de U. Então essa é a regularidade no interior. Então a função é tão boa quanto é o campo, quanto é a não linearidade, o termo não homogêneo F.